Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Marcos Molima. Hoje o 5º episódio e eu trouxe aqui duas pessoas maravilhosas para conversar com a gente. Sabe por quê? Porque o lugar de mulher é na barbearia, com certeza. Hoje eu trouxe duas barbeiras que estão um pouco fazendo um contraponto desse universo tão mais habitual do universo masculino. E hoje elas estão aqui para mostrar o trabalho para a gente. Por favor, sejam bem-vindas. Carla e Giane, bem-vinda. Prazer falar com vocês aqui. Antes de começar, quero dar de presente para vocês um livro meu, tá? Barbearia de Sucesso. Você que quer ter uma barbearia de sucesso, um plano de carreira, como é que você tem que fazer, um plano de negócio, na verdade, para sua barbearia evoluir. A ideia aqui são 12 capítulos. Os 10 primeiros capítulos, tenta lendo e anotando informações, tal. Quando chegar no 11, no 12, você monta o projeto da sua barbearia, baseado no que vocês fizeram lá. Então, tá aqui presente vocês. No final, eu quero dar uma dedicatória. Então, não leve embora direto, não. Tá aqui o primeiro presente para vocês. Obrigado pela presença. Marcos. E vamos lá, quero começar de curioso. Qual foi a primeira vez que vocês ouviram falar ou de mim ou da minha barbearia, da barbearia Dom Hélio? Conta você primeiro, Carla. Como é que foi a sua sensação aí? Então, a primeira vez que eu ouvi falar da barbearia Dom Hélio foi em 2024, né? Ano passado. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu estava trabalhando numa barbearia pequena na comunidade onde eu moro e um menino que trabalha na barbearia Dom Hélio, que trabalhava, na verdade, ele não trabalha mais. Ele me indicou. Ele foi ocupado, te botou lá e saiu fora. Tinha uma vaga lá e ele me indicou. Eu fui fazer a entrevista, entrei como folguista e tô aí até hoje. Vai fazer 2 anos. Ah, legal. Então, te tratando bem, tá gostando de lá? Tô adorando. E você, Giane, conta pra mim aí. Então, eu conheci a barbearia através de amigos. Também é uma barbearia que é a mais antiga daqui. Amigos barbeiros, amigos clientes? Amigos barbeiros que já trabalharam ou que passou pelo Via Parque e viu. Também é uma barbearia que não tem como as pessoas não conhecerem, né? E aí eu me interessei, eu falei, poxa, acho que eu vou tentar dar essa sorte lá e deu tudo certo também. Quem deu sorte foi a gente que conheceu vocês aqui. E vem cá, por que escolheram ser barbeiras? Onde surgiu esse estalo? E começa você agora, Giane. O que deu em você que você falou, você é barbeira? Então, desde criança, eu cortava cabelo. Eu pegava a tesoura de cortar unha e cortava o cabelo dos meus tios. E depois eu comecei a cortar dos meus sobrinhos. E aí eu comecei a gostar disso. Mas eu tinha muito medo mesmo. Seus tios não começaram a gostar. Começou por você, né? Meu tio, ele odiava. A tesoura de unha, cortar o cabelo dele, ele não gostava, não. Às vezes eu implorava pra ele deixar cortar. E aí ele falava, olha, eu não tenho muita escolha, né? E aí eu agradeço ele por ter deixado e... Aí eu comecei a me interessar, mas eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de como eu faria, como seria esse passo. Mas aí minha família me incentivou muito. Tipo, eu tive muito apoio. E aí Ninguém da sua família era nada? Nada. Tipo, realmente nada. Eu sempre gostei. Eu acho que é uma coisa que, sei lá, eu sempre gostei de cabelo. Só que eu sempre gostei de cabelo masculino. Então, eu pensei, cara, eu quero seguir essa parte de ser barbeira, de seguir esse sonho. E aí eu fiz o curso e menos de um mês do curso eu já estava trabalhando. Menos de um mês de terminar o curso eu já estava trabalhando. E você já conhecia alguma outra barbeira antes de você, não? Pra ser sincera, não. Acho que eu seguia no Instagram, assim, a Lari, tem a Fernanda também, que ela é bem famosa e tal. Tipo, acho que eu seguia, mas nem era pessoalmente, não. Não. Mas antes mesmo de ter Instagram, assim, eu já cortava. Então é uma coisa que eu sempre gostei muito mesmo. E você, cara? Me conta aí, como é que você virou barbeira? É muito parecida também a história. Eu falo que a barbearia que me escolheu, né? Eu não escolhi ser barbeira. Eu tive um namoradinho, né? Tinha uns 10, 11 anos na época. E a mãe dele deixava ele, tipo, 3 meses sem cortar o cabelo. E ele ficava com uma cabeleira enorme. Você queria achar ele atrás do cabelo? Isso. Aí um belo dia, a gente conversando, sentei ele na cadeira, peguei uma tesoura de cortar pano da minha mãe. Sempre tem essa tesoura, né? E ali eu fiz um corte horrível, né? Claro. O namoro terminou? Não, terminou não. Continuou. Inclusive, ele foi meu modelo durante um bom tempo. Ah, legal. Inclusive, eu acho que a mãe dele se mudou por causa de mim. Eu fazia muita besteira no cabelo dele. Sempre que eu cortava, né? Achava que eu cortava, a mãe dele tinha que levar ele ao barbeiro. Deu mais despesa do que prazer. Isso. E o tempo foi passando, eu comecei a cortar o cabelo dos meus sobrinhos, sempre dos familiares. Aí eu peguei o jeito e tô aí até hoje. A família é cobaia, né? Eu acho que... começa por ali, aí depois que vocês ficam profissionais, eles pedem pra cortar de graça e não querem, né? Quer cobrar. Não, cortei muito Não, tempo eu corto de graça até hoje. Hoje eu não corto mais, não.
eu acho que eles têm que reconhecer, né? Parente aparece nessas horas pra pedir, né? Sim, Vai no sim. sábado, no dia da tua folga, você tá lá de boa, pô, dá só um cortezinho aqui. Meus sobrinhos queriam 15 dias na minha folga cortar. Eu falei, olha, dá uma segurada aí, de vez em quando a gente corta. Não, eu mas- cortei muito tempo de graça. Fiquei muito tempo. Aí eu falei, cara, eu acho que vocês devem, né, me ajudar aí também. Vocês já estão trabalhando e tal. Eu Eu cortava não quando tenho eles essa não sorte. trabalhavam. É porque os meus sobrinhos são adultos, Ah, né? então Minha mãe é. me teve com 40 anos, então eu cresci com meus sobrinhos como irmãos, entendeu? E hoje eles fazem questão de me pagar. Não, mas... Não pedem, não. Senti que ela falou que a mãe dela teve ela 40 anos, assim, super velha, né? É. Foi quase 37, foi 41, ó. Jogou na É minha porque cara pra agora. mulher, né, já é uma idade mais É. complicada. E pra vem ter cá, filho. vocês falaram de cabeleireiro, você falou que não tinha vontade. Qual é a diferença dessa profissão? Vocês se consideram cabeleireiros também? Já tentaram ser? Como é que foi essa... Se é que teve essa experiência? Eu começo. Então, Marcos, eu não sei mexer em cabelo feminino. Eu sei tirar uma pontinha, fazer uma franja, mas eu não sei fazer cortes. Eu adoro mexer com o cabelo masculino. A barbearia me escolheu, eu me sinto assim, entendeu? Já é dom, já. Eu não... Nem pensou em Mas eu salão penso, feminino eu ali? penso em fazer um curso para me, né? Eu acho que é muito bom você saber cortar os dois, porque vira e mexe na barbearia aparecem mulheres querendo fazer um corte. É um casal que tá indo junto. Isso. É, mais uma... E um homem de cabelo comprido, a gente tava lá agora Sim, com o Bruno. sim. O Bruno tem um cabelão grande. Eu corto o cabelo de Ah. homem comprido. Tiro uma ponta. E você, Jeane, como é que tá essa vivência aí de cabeleireira? Você pensou nisso, não pensou? Tem vontade de cortar cabelo feminino também? Então, eu corto cabelo feminino às vezes na barbearia, quando chega a mãe, às vezes a criança e eu corto franja, ponta e tal, mas eu prefiro masculino. É como eu falei, eu cresci cortando masculino e eu gosto muito de cortar masculino. E eu acho que você perguntou qual é a diferença, né, do cabeleireiro pro barbeiro. Eu acho que o barbeiro hoje, a barbearia, mostra pro homem que ele também pode se cuidar. Tipo, é uma coisa que antes tinha o salão unissex, então o cara tinha que ir no salão e cortar. Hoje não, ele pode ter o mesmo tratamento que uma mulher tem no salão, no sentido de hidratar o cabelo, fazer mais do que só um corte. Então, acho que essa é a diferença do homem, ele também ter essa vontade de se cuidar, e eu não tenho vontade de ir para lá do cabeleireiro. Trabalhando do lado de cá do balcão, né, É. como administrador de barbearia, tenho amigos que são donos de salão de beleza feminino. É unissex, mas é sempre feminino, vai. Porque ele atende homem também, mas ele é sempre Sim. desenhado para o público feminino. Cara, é muito diferente. Negociação, diferente. produtos. Mas acho que não tem nenhuma semelhança. As tesouras não são iguais, a cadeira não é igual, os preços, é tudo muito diferente. E na cabeça do cliente, ele, dá para fazer sim. Então você vê hoje que muitos salões femininos que tentaram botar a sua barbearia têm essa dificuldade. Às vezes não conseguem adaptar, não conseguem encaixar bem o que era essa relação. Mas bom, perguntei no início se vocês conheciam outras barbeiras, falaram que não, hoje já tem alguns tempos de casa, já como experiência e tal, mas como é que vocês estão, sei lá, na rua, num bar, conhecendo alguém, na padaria, começando a namorar, qualquer coisa, e o cara pergunta, qual é a sua profissão? E você responde, sou barbeira. Como é que é essa reação? As pessoas ainda se assustam, não se assustam, acham que vocês estão brincando? Conta, Jeane, você. Então, eu acho que a reação das pessoas é sempre amistosa. As pessoas são sempre legais. Elas perguntam... Normalmente, quando eu saio, eu tô com a camisa Dom Hélio, e as pessoas perguntam, e aí, você é barbeira? Eu falo, sou. E aí as pessoas ficam, sério? Eu fico, sério, eu sou barbeira. E a pessoa fala, pô, cara, corta meu cabelo aí. Vamos ver se você realmente é boa. Aí eu fico rindo. Tipo assim, é sempre legal. As pessoas sempre me tratam muito bem e as pessoas ficam encantadas. Tipo, como é que você atende? Os homens têm muito medo. Tipo, eu nunca cortei com mulher. Mas é muito legal porque as pessoas realmente se interessam, as pessoas ficam realmente surpresas, felizes, encantadas da gente seguir esse ramo. Eu acho E acho muito que tem um legal. pouco de dúvida do homem, na minha cabeça, é porque como a mulher não tem barba, como é que ela vai saber fazer minha barba? Sim. Mas, assim, não tem lógica isso, não precisa Sim. fazer de uma coisa para ter outra. Mas e esse passo de fazer a primeira... Você falou que cortou o primeiro cabelo dos sobrinhos, dos tios. E fazer a primeira barba? Foi difícil, porque, cara, eu fiquei pensando, tipo, a barba é um pouco mais delicado, porque você tem que passar gilete no pescoço e tudo isso. Mas eu treinei muito no balão. Enchia o balão e ficava... Estourava o tempo todo. Olha que não estourou muito, graças a Deus. Então, mas a primeira vez foi um pouco mais Foi difícil. tenso, né? E você, Carla, chegou para alguém que conheceu agora e falou assim, eu sou barbeiro. O cara acredita, não As pessoas acredita? adoram. Ficam bem impressionadas. Nossa, que legal. É a mesma coisa que a Jenny falou.
corta meu cabelo e tal. Você trabalha onde? Que ainda é um pouco raro, né? Isso. É raro. E a mulher primeira não- barba? Como é que foi? Encarar a primeira barba pra fazer? Então, eu fugia muito de fazer barba. Eu tinha muito medo. Era um bicho pra mim fazer barba. Nossa. E na época que eu trabalhei no salão do Amaro, ele falava pra mim, eu tirava o cliente da cadeira, eu cortava o cabelo do cliente, tirava o cliente da cadeira, passava para outro barbeiro fazer a barba. Olha que loucura. Ele falou, minha filha, você tem que parar com isso. É constrangedor você tirar o cliente da cadeira para passar ele para outro barbeiro. Aí, a partir dali, eu falei, não, chega, eu posso, eu consigo. E dali eu comecei a fazer barba e não é nada demais. Hoje tá à Era só, vontade. era só coisa da minha cabeça Inclusive, mesmo. eu só adoro medo. fazer barba. É uma coisa que eu gosto muito de fazer barba. Muito Tanto é que o bom. cliente tá lá relaxado. O Marcos sabe, eu já fiz a barba dele algumas vezes. Meu pai que tem ciúme quando você faz de amigo, você vai ficar bravo. Seu Luiz, ele adora. Então, assim, porque tu deixa o cliente relaxado, Sim. tampa o olho dele ali. Uma coisa que eu falo 1000 vezes, já falei com a Giane, todo homem, em algum momento da vida, ele virou homem adulto, ele tem que fazer a própria barba. Então ele vai saber fazer a própria barba, isso é óbvio. Então por que o cara procura um barbeiro, uma barbeira, para fazer algo que ele sabe fazer, que ele faz sozinho? Então o que eu sempre falo não é apenas pelo corte, pela linha, porque aqui, não tem medo de me cortar. Cara, eu vou comprar um Mach 3 e não vou me cortar de jeito nenhum, nem se eu quiser me cortar com o Mach 3, o cara se corta. Ele não está buscando apenas a navalha aqui, apenas a barba linear, né? Eu acho que é o momento dele relaxar, dele descansar. Ainda mais a gente bota a toalha quente, o cara fica deitado ali. Se ele fechou o olhinho e dormiu, meu amigo, é a hora que ele tá mais entregue ali para você. É sinal de que essa conexão de cliente e barbeiro acontece muito, no meu ponto de vista, nesse É momento. verdade. O cara tá. Você tá de olho fechado, o cliente tá de olho fechado, com a toalha no rosto dele, você tá com a navalha no pescoço dele e ele tá dormindo. Acho que nem no médico alguém fica tão entregue assim exatamente. ao serviço, ao paciente dali. E não é. Claro, no final das contas, ele não pode estar com a barba mal feita, com corte, com buraco, lógico. Mas aquele relaxado, aquele momento ali é o cara que. É os 20 minutos de spa que o homem tira do dia ali para ele fazer, é através desse barbear. Então, quanto mais atendimento, mais simples, mais singelo, mais carinhoso for nessa hora aí. E eu acho que isso é um destaque para as mulheres, As né? mulheres. O cara, a mão mais macia, ou essa preocupação, vocês veem isso como uma vantagem para vocês? Você acha que ser mulher barbeira, tem algumas vantagens? Que vantagens seriam essas? Então, eu sempre recebo esse feedback de, caraca, sua mão é muito leve. Isso aí. Adorei, nossa, vou fazer contigo de novo. E o pessoal vai voltando. Inclusive, eu tenho muitos clientes que dormem mesmo, de roncar mesmo. De eu falar, acabou. Os clientes também, tipo assim, se sentem muita vontade de fazer a barba, eles sempre falam, cara, a sua mão é leve, eu nem senti, tipo, já acabou, a gente acabou de começar. Tipo, eu cochilei ali, sei lá, 2 minutinhos, você já acabou. Então, assim, é sempre uma troca legal. Eu gosto muito de fazer barba, é uma coisa que eu realmente gosto de fazer, eu gosto de massagear o rosto do cliente, porque não é só você chegar, colocar toalha quente, é todo um processo que você faz, então acho legal, olha só. Olha só que curioso, assim, o caminho que a gente está trilhando aqui, né? Porque começaram com barbeiros, mas tinham receio de fazer barba. Hoje, não só gostam de fazer barba, como acham que os homens preferem fazer barba com as mulheres barbeiras do que com o homem, por causa dessa mão. Era uma coisa que tinha receio, talvez hoje seja um ponto forte de vocês. Você acha que é um pouco por aí? Eu acho que sim, com certeza. Eu sempre recebo... O pessoal fala, poxa, Carla, que diferente, o toque é diferente. Aí eu pergunto ao cliente, mas como? Ele, eu não sei te explicar. É uma sensação diferente. E eu fico super feliz. Tem clientes que eles falam, não puxa muito porque tem alergia e tal, ou faz só pra cima ou pra baixo, ou independente se eu faço, sempre fica empolado. E quando ele faz comigo, ele fala, cara, Aqui não, né? não fica vermelho, fica Uhum. de um jeito legal, entendeu? Que ele fala, cara, eu só vou fazer contigo. E realmente, muitos clientes que só vão lá fazer a barba comigo, tipo, só faz a barba, cliente careca que só vai lá, faz a barba Faz a rapidinho e vai embora, porque eles realmente falam que a situação é muito diferente. Eles Então, se a gente pensar no passado aí, de 2, 3, 4, 5 anos atrás, vocês começando a profissão de vocês, procurando as barbearias, por serem mulher, talvez você acha que era um fator que dificultaria. Não dificultou essa questão aqui, mas que dificultaria. E hoje você acha que isso abre mais portas? O que era um problema, hoje você acha que ser mulher abriu alguma porta para você a mais no trabalho que talvez não abrisse se você não fosse?
Acho que sim. Inclusive, eu acho que ser mulher me abre portas no público infantil. Eu acho que, por eu ser mulher, as crianças se sentem mais à vontade. Eu tenho essa facilidade de atender público infantil e acaba que eu ganho a família ali. Então, assim, eu acho que eu tenho essa vantagem, esse diferencial de ser mulher, que a gente consegue alcançar esse público. Então, acho que é legal. Acho que as pessoas ficam muito seguras. No começo eu tinha muita insegurança e hoje eu penso e falo, cara, olha onde eu cheguei, sabe? Sim. Tipo, cortava a cama do meu sobrinho na Tesoura de tesourinha. unha. No E agora eu tô quintal. aqui, sabe? É uma experiência muito legal. Eu acho que, sei lá, se alguma mulher tiver esse sonho, eu acho que ela tem que seguir, E porque vale a você, Carla, pena. também acha que ajuda hoje ser mulher? Te ajuda nesse sentido na barbearia? Então, no começo, foi um pouco difícil para mim, né? As mulheres ficavam meio inseguras e tal. Ah, será que ela vai conseguir fazer, né, um corte legal? Mas agora eu dominei lá. A criançada, a criançada As vem tudo crianças comigo. adoram. Cara, adoro demais, adoro cortar cabelo E é gostoso infantil. cortar cabelo Eu de criança, né? gosto. Cara, eu gosto. É difícil. É difícil, mas é muito gratificante, É mais sabe? difícil por causa da criança ou por causa das mães da criança? Dos pais da criança, das avós da Eu criança? Quando você acho que corta é cabelo de uma criança, você dividido. corta cabelo de 20, né? Porque tem vó, mãe, tio, pai, Sim, periquito, sim. papagaio, é foto, é vídeo, não sei o É que, isso chega pra mesmo. Não, lá, eu corta pra acho que cá. nem é a mãe da criança. Às vezes é mais difícil por causa da avó. Porque você tá ali cortando um lado e a avó fala, olha, em cima tá grande. Aí você fala, vó, ainda não cortei em cima. Então, Não, é assim, engraçado quando tu tá cortando lá e. Aqui, fulano, olha aqui pra foto. Aí, tipo, aí você fica. Tira toda a atenção da É, criança. a avó fica falando, olha, você é muito lindo, não sei o quê. E você tá ali cortando. É engraçado É engraçado, é engraçado. essa parte. E o engraçado é que muitos barbeiros fogem do trabalho infantil, do Sim. corte infantil. A nossa barbearia, a gente busca muito isso. A barbearia do Hélio, o Hélio era meu avô, então eu era criança que meu avô levava para cortar o cabelo, então por isso que a gente fez esse ambiente. E é legal que você passa, as crianças que não geralmente têm medo, choram para cortar o cabelo, passam na barbearia e pedem para cortar o cabelo, né? Então a gente conseguiu reverter isso, que era uma coisa ruim, elas passam a gostar. Vai criança de vez em quando lá, sem cortar o cabelo, só pra dar um pirulito, dar um presentinho, comprar uma Sim, pipoca. sim, direto. Pede para subir no carrinho rapidinho. Aí eu vou lá, coloco no carrinho, peço pra mãe colocar, dou um balão, dou um pirulito. E vocês passaram pela sensação de não eram clientes de vocês, aí começou pela criança, aí depois, não sei, veio um pai, veio um tio, veio um primo, veio um amigo, Sim, ela foi um sim. caminho pra trazer mais gente depois. Um vai trazendo o outro, né? E aí você Corta, vira, quando tinha gosta. médica da família, você virou barbeira da família, Isso, né? virei barbeira da família, é isso Eu mesmo. tenho muitos clientes que eu comecei pela criança e aí eu comecei a cortar do outro filho maior e que cortava com outro barbeiro, aí depois eu comecei a cortar com o pai. E acaba que quando vai, eu corto de 3, 4 da mesma família ali, porque eles acabam tendo essa confiança, né? E aí fecha esse ciclo ali da gente cortar da família. Eu acho Muito que cortar legal, muito infantil é legal. bem. Não, é bom saber que você foi recebido ali, que você falou, e sai na foto, Exatamente. querem que você saia Sim, junto na sim. foto, posta ali Não, junto. e o legal é que a mãe, né, ela te coloca ali como se você fosse a super É. heroína. Tipo, nossa, você é ótima. Aumenta muito a sua autoestima, sabe? Tipo, Mas cara, que é muito difícil cortar cabelo de criança. E por aí a volta os barbearias não querem, a criança chora muito, ela tem uma dificuldade ali. Fica uma coisa meio chata. Aí você tem um lugar que a criança é bem-vinda, que a Sim. barbeira trata ela bem, que o ambiente é decoração. A criança pede pra cortar o cabelo, muda toda a realidade do que estava vivendo pro que tá ali agora. Passa a ser um programa legal. você até falou sobre a vantagem, voltando um pouco no ponto, de ser mulher na barbearia. Eu acho que essa vantagem, porque eu acho que as mulheres, ela têm um pouco mais de facilidade e paciência de lidar com criança. Então, assim, eu não me importo de sentar e cortar o cabelo de uma criança no chão. Tem criança que eu comecei cortando no chão e hoje ela senta no carrinho e corta, entendeu? Que é você tem que ganhar a confiança da criança. Eu acho que por sermos mulheres, a gente tem essa facilidade a mais É isso mesmo. de lidar com a criança. E se imaginar lá dentro de uma barbearia, tem vocês, tem os outros colegas de profissão, que são colegas, mas estão ali disputando o mesmo cliente, tem uma espécie de uma concorrência ali. E muitas vezes os caras, homens, né, aguentam mais tempo de ficar em pé, o cara trabalha 12 horas, 20 horas por dia, tem aquela correria lá, tem mais o hábito de estar ali mais tempo. Como é que vocês conseguem driblar isso daí, essa situação, para que vocês possam ter um faturamento, uma venda boa, ter um caminho para seguir isso? Então, Marcos, eu confesso que eu aguento legal, viu? Eu tô igual, qual é o nome do rapaz?
Que eu falei hoje? Barbeiro, Robson. Eu tô igual o Robson, eu tomo um cafezinho 24 por um banho, a escala é 24 por um banho. Vem cliente chegando e eu senta aí, e o meu gerente fica, Carla, almoço, e eu fico jogando pra depois. Já almocei ontem. Tem dias que eu nem almoço, e eu fico ali direto. Vai almoçar 4 horas, 5 horas da tarde, inclusive, né? o meu gerente fala, caraca, você é guerreira mesmo, tá de parabéns. Eu aguento, eu vou o dia inteiro. E também eu acho que o segredo também é... Acho que é a mente, né? E a gente tem convencer também o cliente, Também. sabe? Eu acho que a gente tem mais facilidade de vender um produto, um serviço pro cliente. O cliente vai lá só pra cortar o cabelo, você consegue falar pra ele e fazer a barba. Eu acho que... eu não vou conseguir competir com o Robson, que fica lá de 10 às 11, como você falou, mas... Eu consigo competir com ele, porque no momento que ele tá fazendo o cabelo... Acho que a barbearia hoje vive um momento dos serviços extras, que a gente chama vulgarmente. Cabelo e barba é meio que o óbvio, né? Aí o cara vai tentar fazer uma limpeza de pele, fazer sobrancelha, ou esses outros serviços. E, claro, é óbvio que existe um homem que é super metrosexual, que se cuida muito, mas esse cara é a minoria. A maioria é aquele que mal toma banho, quando toma é de sabão de coco, né? E acho que vocês conseguem... mostrar para eles as vantagens desses outros serviços. De uma limpeza de pele, de uma hidratação de cabelo, uma depilação de ceras, nariz, orelha. Aí o cara fica, pô, mas não vai doer? Não vai. Acho que esse trato da mulher barbeira é mais fácil do que um homem, né? E vocês têm essa experiência, uma opinião de como mulher, ele se vê ali como, se ela tá falando, deve ser boa mesmo. Vocês acham isso também? Concordam com isso? Concordo. Inclusive, tem cliente que vai lá só para fazer a barba e limpeza de pele. Ou uma depilação. Tem cliente que chegou lá só pra realmente fazer limpeza de pele. Tipo, só foi lá, fez uma limpeza de pele e foi embora. Porque a gente consegue vender isso, entendeu? A gente... É o que eu falei também sobre como a gente oferece nosso serviço, né? A gente talvez não consiga competir fisicamente de ficar em pé o tempo todo como um homem. Mas aí você vende a experiência pro cliente, de como ele vai se sentir na cadeira, você oferece sobrancelha, é o que você falou, a limpeza de pele e todos os outros, que aí você... E a gente estava conversando outro dia lá na tua cadeira mesmo, sobre vendas, né? Como é que a gente faz para vender e tal. Os barbeiros têm um pouco de receio de não conhecer o caminho de venda, como se estivesse querendo enrolar o cliente, forçar o cliente a comprar alguma coisa que ele não precise. Mas isso não é uma boa venda. Venda é que a gente consiga olhar para o cliente, identificar o que ele precise e ele possa fazer lá. Vocês têm alguma história, assim, uma coisa que vocês tenham vivenciado na barbearia ou fora, que seja engraçada a ver com esse momento de atendimento de cliente, alguma coisa que vocês tenham passado ali que vocês acham que vale a pena aqui contar pra gente? Pode começar, Jimmy. Eu Então, não tô lembrando agora. teve um cliente que ele ia conhecer a sogra dele. Foi aqui na Noel, era um domingo e ele chegou lá perto do horário de meio-dia, ele tava indo almoçar pra conhecer a sogra dele e ele só foi cortar o cabelo. Ele só queria passar a máquina e a shave, era bem rápido. E aí eu falei e a barba dele tava pra fazer, eu falei pra ele, pô, você não vai conhecer a tua sogra, vamos fazer a barba e tal. Aí ele falou assim, tá bom. Aí eu fui, fiz a barba dele, fiz a limpeza de pele, e aí no final ele gostou. Só que o engraçado é que ele pensou, pô, agora eu tô muito bonito pra eu conhecer minha sogra. Eu espero que ela goste de mim. Aí eu falei, não, vai dar sorte e tal. E no final, o que foi engraçado é que ele deixou R$100 de gorjeta pra mim. Olha então, aí. assim, um cliente que era pra fazer só cabelo, eu acabei fazendo o cabelo, a barba, que foi a barba premium. Então, assim, Essa é a diferença de você vender uma coisa por vender ou você perceber o que você pode fazer a mais para esse cara. Esse cliente chegou na tua cadeira e falou assim, eu quero cortar o cabelo. Beleza, você vai cortar o cabelo porque ele pediu. Mas se você olhar para ele, cara, eu consigo fazer mais por ele. Então, se eu puder fazer mais, por que não fazer? E quando ele percebe, é nítido, talvez ele nem soubesse que às vezes o cliente não sabe muito bem o que ele quer, o que ele precisa. E a gente está ali no trabalho, como vocês estão atendendo todo mundo, o tempo todo, 1000 pessoas, consegue anotar aí e vai entregando isso para ele e o cara vai gostando cada vez mais. Ele voltou, deu certo com a sogra? Voltou, deu certo, tá com a moça até hoje, se dá bem com a sogra. Ele não mora aqui, ele mora nos Estados Unidos, mas sempre que ele vem... e longe da sogra é mole de dar certo. Com essa distância é mole, quero ver morando no mesmo prédio, quando ele voltou, casa. eu perguntei, e aí, deu certo? Ele falou, deu certo. Então, agora ele sempre faz o cabelo e a barba comigo, sempre a mesma coisa. Bom, eu queria fazer agora uma transição de conteúdo. Sei que vocês perguntei antes, para ter certeza, né? Que vocês me seguem lá no Instagram e tal. Eu falo muito sobre gestão de barbearia, não da operação da barbearia, mas sobre gestão. E aí, queria fazer uma pergunta com vocês. Esse meu lado que eu trato a barbearia mais como uma empresa mesmo, com setores, com processos, com umas coisas mais
organizadas no sentido de organização de empresas, não que as outras sejam desorganizadas, mas são um trabalho diferente. Vocês já trabalharam nesses dois universos. Queria que você contasse um pouco o que você viveu de lá, que se é bom esse lado aqui, o que vocês veem dessa diferença de organização, uma barbearia mais simples, mas você falou que da outra que você estava lá, que você falou o nome agora, eu esqueci um pouco. Conta como é que era, o que você vê de diferente aí? Então, lá era um salão barbearia, né? Tinha um atendimento feminino e tinha um atendimento masculino. Só que com o tempo o Amaro deixou de... Ele não teve, né, como se fala, uma gestão legal do ambiente e decaiu. Hoje ele está numa barbearia pequenininha, só para ele. Mas ele tinha uma equipe legal, manicure, cabeleireiro, barbeiros. Infelizmente, ele não soube administrar. E eu acho maravilhoso que o seu trabalho, perfeito, só tende a crescer. Para de puxar saco. Não, Tá não na é frente sério do mesmo. chefe, tem que elogiar. Não, só... Brincadeira. Cara, eu vi o Amaro bem, hoje eu vejo... Ele não soube administrar. São tem trabalhos que ter... muito diferentes. Geralmente a carreira de um barbeiro, de um dono de barbearia, ele começa a cortar o cabelo do amigo, do vizinho, do tio, pá. Aí um dia aparece uma oportunidade dele montar a sua barbearia do lado, aí ele vai, monta, bota a cadeira dele lá, aí começa a cortar o cabelo, daqui a pouco tem um colega na cadeira do lado. Então ele demorou, sei lá, 3, 4, 5, 10 anos aprendendo a ser um excelente barbeiro. Só que de um dia para o outro, ele vira dono de barbearia. E uma coisa não tem nenhuma relação com a outra, né? Você administrar, você fazer os horários, fazer as coisas. E nesse universo da barbearia, ainda mais com a internet, viram algumas falácias, algumas coisas viram realidade sem ser. O barbeiro não pode usar uniforme, o barbeiro não tem hora para chegar, que faz o que quiser. Mas como é que se o cara não tiver uma organização, ele não consegue manter um horário de atendimento disso. O uniforme é uma coisa que eu falo bastante aqui, e vocês... Qual é a opinião de vocês sobre trabalhar de uniforme ou não? O que vocês gostariam, o que vocês acham bom, o que você acha ruim? Conta pra mim. Olha, eu sou a favor do uniforme, até porque eu acho que é uma forma de padronização. A forma do cliente reconhecer quem é quem ali. É o que então, diferencia, assim, né? eu acho que é importante o uniforme. E também, você perguntou antes da diferença de uma barbearia mais empresarial, uma barbearia mais comum, assim. Eu acho que... Cara, a barbearia empresarial, ela realmente pensa na padronização, ela pensa no atendimento, no serviço que vende, toda essa estrutura, entendeu? Que uma barbearia de bairro, talvez mais simples, é só cortar o cabelo. O cliente vai lá, corta o cabelo e vai embora. Então, uma barbearia mais empresarial, ela vende toda a experiência para o cliente. Ela vende uma estrutura melhor, um ambiente melhor, um cafezinho. Então, assim, uma cerveja se o cliente quiser beber. Então, acho que todo esse lado. Então, eu acho que é legal. Eu acho legal também, eu vejo seus vídeos, por mais que você ache que eu não veja. Eu vejo seu vídeo e eu acho sempre interessante quando você fala do... Ela que fica me denunciando lá, ela que fica me denunciando. Eu faço uma conta fake só pra ficar botando hater no Marcos, mas enfim. Não, agora sério, eu acho legal quando você fala que é realmente uma realidade, porque eu sou barbeira. Então, se amanhã eu abrir uma barbearia... Essa transição de eu sair de barbeira para ser dona, para ser empresária, é muito difícil. É muito difícil. Porque eu tô muito acostumada a ser barbeira. Então, assim, você faz ali, a pessoa É o contrário, eu não sou barbeiro. Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas têm essa dificuldade de entender. Porque fala, pô, mas ele não é barbeiro, ele acha que é fácil. E realmente não é fácil. Mas você mostra que tem caminho, cara. Que você pode sim ser um ex-barbeiro. Que você pode ser barbeiro e ser dono, entendeu? Eu que acho você que não... foi isso que faltou para ele. Ele estudar mais sobre administração, como administrar a empresa dele. Porque ser dono, trabalhando dentro dessa barbearia, acaba que você perde muito o controle. Então, ser dono é você deixar outras pessoas trabalharem pra você. São dois trabalhos diferentes. Ninguém consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Se você tá fazendo uma, você não tá fazendo outra. Pois é, não tá fazendo outra bem, né? Por mais que você ache que esteja fazendo bem, você não tá, então... Teve uma postagem minha que vocês acharam polêmica, assim, isso vai dar confusão, ou que vocês discordaram antes e continuou discordando, ou que concordou depois? O que teve desses assuntos, assim, pra gente... Não, assim, não tem nenhuma postagem sua que... Um tema, vamos lá, um tema que seja... Então, A Carla tem, a Carla já comentou umas 4 vezes aí, ó. Vai, fala aí. Não, pode falar. Não, pode... Então, eu acho... Não tem nenhum tema específico que me deixou indignado, que eu pensei, pô, não, mas eu acho engraçado. Eu já até te falei isso, que quando você posta alguma coisa que normalmente os barbeiros não gostam, eu sempre vou ler os comentários, porque os comentários são ótimos, as pessoas são ótimas comentando, e você responde todo mundo ali. Então, assim, eu acho engraçado, porque realmente, eu sou barbeira.
Então, as pessoas falam, mas você não pode falar porque você não é barbeiro. Realmente, você não é barbeiro. Mas não quer dizer que você não possa opinar sobre isso, que você não entenda sobre isso, sendo que você gerencia vários. Eu brigo assim, cara, você é jogador de futebol, mas quando você vai lá no Maracanã, você opina o trabalho do cara. Você entendeu? tá lá xingando o Você jogador, tá elogiando o jogador e não pode. Então só quem joga que pode falar do que tá acontecendo, você não consegue analisar, você não consegue ver. Não é porque eu não sei cortar o seu cabelo, que eu não sei julgar se ele tá bem ou mal cortado. Já são coisas Isso que eu diferentes. ia falar. Eu não sou cozinheiro, mas como uma comida, sei se ela tá boa ou se ela tá ruim. Eu não pois sei é. fazer melhor, não sei fazer pior, mas sei julgar aquilo ali. Fala, lembrou de alguma coisa? Então, eu vejo que tem aquele lance dos 30%, né? Da porcentagem Da comissão. da Aham. comissão. O pessoal se incomoda bastante. E eu me incomodei também. Eu vou ser sincera com Lógico, você. Eu lógico. falei, caraca, 30%, o Marcos podia aumentar um pouquinho, 40%. Mas hoje eu vejo que é caro ter uma barbearia. Não é fácil você manter uma barbearia, manter os barbeiros, manter os produtos. Hoje eu entendo, Mas é mais mas do no que isso, começo Carla. eu me Vou, assustei. vou falar o seguinte: é mais do que isso. A conta de percentual é uma conta difícil de se fazer. Não é uma Uhum, conta que você faz de cabeça 1 mais 1, 2. É uma conta difícil. A conta de 10%, que é aquele do garçom ali, o cara até faz mais rápido. Mas 27%, 32%, 45%. O cara precisa fazer uma continha. sim, Então, de maneira rápida, sem contar, sem pensar muito, o barbeiro fala assim: pô, 50% é melhor do que 30%. 50% de quanto e 30% de quanto? isso. Né? Então, Tem uma isso. realidade diferente. Hoje, aqui onde a Giane está cortando o cabelo, é R$ 80 o corte, 30% de comissão dá 24. É R$ 80 o corte, tá certo. Então, ela vai ganhar R$ 24 por cada corte de cabelo que ela fizer. Aí a outra tá no outro, fala, não, prefiro lá no meu lá, que o meu fica com 50%. Mas o corte é 30%. Então, 50% você vai ficar com 15%. Fora quanto volume, quantos clientes você vai atender, os serviços extras custam quanto, qual é o valor total que você consegue colocar ali. Só que fazer todo esse pensamento é muito grande, é muito difícil. E o cara prefere, no curso, fazer, não, 50% é o que eu quero. E se você reparar, na internet, esse assunto não era abordado. E eu comecei a levantar isso e agora até os outros influenciadores, não, peraí, não pode ser tanto, tem que ser menos, tem que ser 40%. Porque senão a empresa não vinga. Tá ali do teu colega que você acabou de falar o nome, esqueci o nome. O Amaro, O Amaro. Porque a empresa, ela vai ter 5, 6, 7, 8 sócios só no faturamento, eles vão ficar com 50% de tudo que entrar, mas as despesas não é rateada, é só o sucesso. Então a empresa não vinga. Muitos barbeiros montam a sua barbearia para que ele possa cortar o cabelo sem ter alguém apurrinhando ele. Uhum, Então ele tá só alugando um espaço para ele cortar o cabelo. Ele não, só ele ali, ele vive do corte dele, ele não vive do lucro da empresa. Se você tiver 2, 3, 4, 5, 6 barbeiros, você tem que viver do lucro do barbeiro e não daquilo que está acontecendo ali. E se eles ficam com 50%, 60%, o lucro não tem. Essa empresa fecha. É o que acaba acontecendo com os outros negócios. Então, dificilmente, ou diria que é impossível, uma barbearia vingar com mais de 50% de comissão para os barbeiros. Ela não vai vingar. Não adianta, ela não vai ter jeito. Esse cara, se ele está sobrevivendo, ele está sobrevivendo dos cortes dele. A barbearia não tá ganhando dinheiro. Se ele se ele deixar de ser barbeiro e botar uma outra pessoa, esse cara, o dono, ele passa a não ter com que sobreviver ali, com que viver. E isso que às vezes o cara tem essa dificuldade. E essa é a principal diferença, voltando ao assunto anterior do barbearia bem estruturado ou não, estruturado como empresa ou não, é o ponto de vista. Talvez para vocês, barbeiros, ou a barbearia antiga lá, o que é o mais importante que tem aqui dentro? É o seu trabalho. É o corte de cabelo, entendeu? Para mim, não. O mais importante é o cliente. Então, tudo que a gente vai fazer é para agradar mais o cliente. Você falou de café, você falou de cerveja e tal. Todos esses itens, a mesa, a cadeira, o bar, tudo é a favor para agradar o cliente. O que for melhor para ele, a gente vai fazer. Porque se eu fizer o que é melhor para mim, o que é melhor para você, aí fica meio confuso, meio perdido. Se a gente juntar a ideia de pensar no que é melhor para o negócio, aí começa a sair essas ideias dos dia a dia aí para poder... Tanto é que é o que você falou, tipo assim, a barbearia pequena, onde o barbeiro ele é dono e ele fica trabalhando para ele mesmo, quando ele paga uma comissão de 50%, realmente ele não consegue investir. Ele não vai conseguir investir num bom ar-condicionado, numa boa cadeira, ele não vai conseguir investir em outras coisas para atrair mais clientes, para ele contratar mais outros barbeiros. Então, eu acho que essa questão de porcentagem nunca foi um problema para mim, eu nunca... Até porque, tipo assim, eu penso que você pode realmente ganhar, sei lá,
50% num lugar que não tem movimento. Então, assim... Importa quanto no final da quinzena, no final do mês ali, você botou no bolso. O valor em reais que você botou ali. E aí, se você trabalhou, tu vai ficar com... Um amigo meu falou recentemente assim, pô, eu prefiro ter 10% de uma melancia do que 100% de uma ervilha. É um pouco dessa lógica aqui. Isso. Qual é o tamanho dessa fatia desse bolo que você tá pegando pra estar lá? É isso, eu não tinha essa noção, entendeu? Eu trabalhava em barbearia de comunidade, barbearia pequena. E você tem um ambiente de trabalho confortável, Sim. entendeu? Então, assim, realmente as pessoas, acho que tem muita essa dificuldade de entender. Porque eu acho que hoje tá quebrando muito, é o que você falou. Acho que as pessoas estão aceitando um pouco mais essa parte da porcentagem. Acho que tá sendo uma coisa mais No mais leve. começo a gente tomou aquele susto, né? Eu, né? Vou contar um segredo. Quando a gente vai inaugurar uma barbearia nova, começar do zero, uma loja aí que não tenha um cliente, não tem nada, então fica difícil. A gente exemplifica, vamos supor, vocês vão começar aqui agora, trabalhar nessa barbearia, não tem como dizer quanto que vocês vão ganhar, porque não tem uma história, uma média. Hoje entra alguém, ó, fulano, tá, a média aqui nessa loja está ganhando em torno de tantos, você vai trabalhar, vai ganhar tanto por isso aí. Então, quando a gente vai inaugurar uma loja nova, segredo aí, ó, primeira contratação, primeira equipe, eu não falo percentual para eles. Porque se a gente liga, eu não falo no dia da contratação por telefone, por WhatsApp, não falo isso. Porque senão, 30%, ele nem vai. Ele nem vai para conhecer. Aí quando ele chega, olha a nossa história, a nossa estrutura. Aí, ao invés de eu falar que ele, se fosse o exemplo daqui de R$ 80 o corte, eu não falo que ele ganha 30% de comissão. Eu falo assim, você vai ganhar R$ 24 por corte. Pô, 24 é bom, então eu vou. Mas se eu falasse 30, ele achava ruim e não ia. Porque, então, assim, é a mesma história, mas só a forma de comunicar ali que eu acho que muda tudo, faz diferença para que a gente consiga agradar esse cara e deixar ele agradando lá e todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, lógico. Então, esse é o motivo de todo mundo lá. Estão felizes de estar na Dom Hélio? Eu tô super feliz. A melhor empresa de verdade que eu já trabalhei. E ela puxando o saco de novo. Sério mesmo, sério. Eu vim lá da comunidade, né? Pé de chinelo. Cara, eu tô muito feliz de trabalhar na Dom L. Eu já vim numa barbearia grande também. Eu trabalhava numa barbearia grande, mas eu gosto muito de trabalhar na Dom L também. Meninas, antes de terminar, eu vou fazer um quadro final aqui que foi sugestão de um seguidor chamado Vitor, deu essa sugestão, então a gente aprimorou aqui. Vamos fazer agora com vocês, que é uma pergunta que eu vou chamar desse quadro de Na Régua. Aqui tem algumas perguntas que eu vou sortear aqui, fazer para vocês. E quero que vocês respondam no estilo ping-pong, assim. O que chegar na mente de vocês aqui, a primeira coisa que vocês ouvirem, a gente fala, beleza? Beleza. Quem quer ser a primeira aqui? Tanto faz. Eu sorteio, vocês só vou sortear uma aqui. Já tá no... A primeira aqui, ó. Vamos lá, ó. Qual música você não consegue ouvir sem cantar juntos? Pagode. Cara, eu gosto muito de pagode, não dá. É isso. Forró. Alguma música específica, alguma banda específica, não? Sorriso Maroto. Eu gosto da Ana Catarina. Não conheço. Não conheço também, É não. uma cantora de forró lá do Nordeste. Ela é bem conhecida lá, aqui é pouco. Vamos botar na rádio do Dom Hélio. Vamos. Segunda pergunta? Ih, essa eu não sei, hein? Prefere praia ou montanha para descansar? Praia. Praia. Alguma praia específica? Não sei, uma praia tranquila. Qualquer praia tranquila. Não é da confusão, não? Tá mais da Sou paz? Sou da paz. Eu também. Odeio praia. Tô mentindo, não? Não, eu sou da paz. Olha lá, hein? Mas praia é muito bom. Qual é o apelido engraçado já recebeu de cliente ou de colega de trabalho? Cara, apelido engraçado. Me chamam, né, de mão de ouro lá na barbearia. Ó, que chique, hein? Ó. Cara, tem um cliente que ele me chama de Nina. Então, assim, Do nada. ele me chama já disso. trocaram meu nome também Sabe uma coisa que eu diversas vou... vezes. Então, mais um segredo aqui. A gente vai começar a colocar crachá agora na equipe, porque os clientes falam assim pra gente assim, pô, corta um maior tempão com fulano, mas não lembro o nome dela. Muito bom. Aí ele fica, pô, te chama de Nina, e fica com vergonha de perguntar, porque já tem aquela intimidade, e esquece de perguntar, aí a gente tá recebendo pedidos de cliente pra botar crachá. Que é mais fácil, né? Que ele o cara já bateu o chega olho já... e fala, pô, fulano. Aí ele até... Lembrei, tipo, eu não precisei ler, eu já... Chega no caixa ali, pô, como é que é o nome dela que fica ali? Isso acontece, né? Tipo, como é que é o nome dela? Corta com o fulano, fica naquela cadeira. Aí a gente vai começar a botar crachá agora por conta disso pra... legal. A diferença de pensar no pensamento do cliente. O cliente está incomodado porque ele não sabe o seu nome, fica com vergonha de perguntar, então bota o crachá. Porque às vezes ele corta sempre, né? Mas não lembra e tal. Mais uma? Vamos. Se pudesse abrir uma barbearia em qualquer lugar do mundo, aonde ela seria? Em qualquer lugar do mundo? Barcelona. Foi bem, na foi França. Dizem que lá não tem, né? É muito caro.
A outra ela já quer saber de dinheiro. Ela é Dizem muito que lá o pessoal não tem acesso. não, sim, entendeu? Uhum. É muito caro pro povo pra cortar um cabelo. Eu já cortei cabelo de um cliente que ele, cara, eu viajo pro Brasil pra cortar o cabelo. E eu pensei, poxa, seria bom abrir uma barbearia lá, mas não pra deixar caríssimo pra ninguém ter acesso, mas pra dar preço acesso. acessível. Isso, Empreendedor, ao povo. olha, vendo? tem uma Tô visão. contaminando. Gente, pra gente fechar agora, a última pergunta, hein? Essa é boa, gostei. Qual foi o cliente, ou o que aconteceu de forma mais estranha quando você estava atendendo um cliente? Mas estranho, então, quando o cliente dormiu na minha cadeira, mas ele dormiu mesmo. De, tipo assim, sabe quando assovia, assim? Dele, De roncar, de babar. e eu não sabia como acordar. Como eu falo pra ele? O que eu falo? E acabou, sabe? Essa... Cutuca, joga ela na cara. Comigo foi uma depilação, que eu vou fazer uma depilação na orelha. Aí, a gente, quando faz depilação, pelo menos lá onde eu trabalho, levanta o cliente, né? Eu fui puxar deitado o bichinho, tadinho. Quando eu puxei assim, o negócio não vinha, porque eu tava sem jeito de puxar. O bichinho abriu o olho assim, A orelha tipo, saiu cara, junto. pelo amor de Deus. Mas nunca mais, não vai ter nem mais orelha pra ter Não, pelo, eu que pedi gerar. perdão, nunca aí mais eu falei- cresceu, Eu nunca falei, mais. cara, perdão, vou te levantar agora. Aí ele, por favor, tadinho. Foi isso, eu fiquei morrendo de vergonha, mas foi de boa. Ele Bom, meninas, adorei o bate-papo aqui com vocês. Fala, por favor, seu Instagram, o pessoal quiserem seguir vocês aí. Qual é o teu Instagram? pode falar o teu. Carla vai pegar a cola. O meu é Jeane Barbie. Geani Barbie. Só isso. O meu é Marcos Molima, Marcos.molima no Instagram, YouTube, TikTok, procura lá. Carlinha, fala o teu. O meu é Rei Carla Azevedo. H-E-Y Carla Azevedo. Ó, então vou deixar aqui o link das duas também na descrição. É importante também falar o seguinte, agradecer a Trinx, que é a nossa gestão do aplicativo nosso lá de gestão da própria barbearia. Vocês usam ele, Limão, funcionam bem? Sim, Como é que é? sim. Vocês acompanham a agenda de vocês, pagamento, recebendo, tudo Perfeito. organiza a vida de vocês. O pessoal acha que fazer gestão de barbearia é ter um sistema de agenda. Quantos clientes nossos agendam? Muito poucos. Pouquíssimo. A gente usa um sistema para trabalhar a barbearia toda e não é para agenda. Se ele quiser agendar, ele agenda, claro, mas a gente tem que estar pronto ali para atender, para correr atrás do que for. O aplicativo ajuda vocês a verem o dia a dia de vocês, como é que tá, agenda, escala, quando não tem cliente. Vocês estão boas usuárias dele, estão satisfeitas com ele lá também? Eu gosto muito da Trinx e o legal da Trinx é que ela tem uma parte que você consegue colocar o período. Então, dia 1º até dia 5, você consegue ver ele a sua quinzena, entendeu? E depois colocar dia 16 até Tá gorda, 31. quinzena? Então, tipo assim, você não, Ah, o não se sorriso, perde. quando falou viu a quinzena toda lá. Você ficou não, um sorriso, você ó. não se perde, entendeu? Então, eu acho bem legal. Eu gosto muito da Trinx. Legal, também agradecer a Tower Cosméticos, faz os cosméticos da Barbearia Dom Hélio, foi Também nosso pra lá uso, também, eu produto gosto bom, muito. pomada, gel, produtos nota 10, qualidade máxima. Obrigado, meninas, prazerzão estar com Obrigada, vocês Marcos. aqui. Obrigado, Marcos. Até a Valeu. próxima, beijão e não esquece que eu tenho que Você fazer vai. o livro de vocês aí. Obrigadão. Valeu. Valeu, meninas. Muito obrigada, Nota 10 Marcos. mesmo. Obrigado.